Oi, gente. Vamos para a química. Propriedades da matéria. O estado físico da matéria, densidade, substâncias e misturas, processo de separação de misturas, tudo isso nós vamos ver nesta aula. Então, começamos. Mudanças de estado físico. Eu posso mudar a matéria para três estados: sólido, líquido e gasoso. Quando eu quero transformar o sólido em um gás, eu faço isso por aquecimento e isso chama-se sublimação. Sublimação é a transformação de um sólido em gás, do estado sólido para o estado gasoso. A fusão também é a transformação do sólido para o líquido. Fusão, sólido para líquido, sempre por aquecimento, ó, sublimação, sólido para gasoso, fusão, sólido para líquido, por aquecimento. Agora, do líquido para o gasoso, vaporização, também por aquecimento. Esse processo é importante na evapotranspiração vegetal e animal que completa o ciclo da água. Ó. Então, líquido transforma-se em gasoso por aquecimento, chama-se vaporização. E se eu resfriar os estados sólido, líquido e gasoso, o que acontece? Vamos ver. O resfriamento do gasoso para sólido forma o estado sólido. Então, gás para sólido. Essa mudança chama-se ressublimação. É a mudança do estado físico gasoso para sólido. Se eu quero o gás transformar em líquido, é resfriamento. Ó. Então, eu tenho a liquefação, mudança do gás para o líquido. E do líquido para o sólido, solidificação. Então, sólido gasoso, sublimação. Sólido líquido, fusão. Líquido vapor ou líquido gasoso, vaporização. Líquido vapor, geralmente a gente usa essa expressão para água. Então, todos, ó, fusão, sublimação e vaporização, acontecem por aquecimento da matéria. Se eu quiser transformar gás em líquido, liquefação. Gás em sólido, ressublimação. E líquido em sólido, solidificação. E isso acontece por resfriamento da matéria. Substâncias e misturas. As substâncias podem ser puras, por exemplo, só a água. Substâncias puras com estados diferentes, ó. Substância pura, o gelo e a água. E uma mistura homogênea, olha que legal, ó. O álcool hidratado, álcool e água. Ó. O álcool 70% que nós estamos usando para o Covid-19, aí, por exemplo, ó, ele é álcool, 70% de álcool e 30% de água. Substâncias puras, água e gelo. Os dois são feitos de água, então é uma substância pura. Se eu pego água e óleo, é uma mistura. Perceba que eu tenho separado o óleo da água, por isso é uma mistura heterogênea. Se eu pego a água e o álcool, eles estão totalmente misturados, então não dá para separar, a gente não consegue perceber a separação. Dessa forma, eles são misturas homogêneas. Então, a matéria, ela se encontra na forma de substâncias e de misturas. As substâncias podem ser simples ou compostas. As substâncias podem ser simples ou compostas. Simples quando são feitas de apenas um elemento, por exemplo, o oxigênio e o gás oxigênio, várias moléculas de oxigênio juntas é uma substância simples. O oxigênio mais o hidrogênio formando água é uma substância composta, mas ela é pura porque é feita só de moléculas de água. A mistura homogênea é quando duas substâncias, álcool e água, por exemplo, se misturam e não formam diferentes compostos separados. Heterogênea é quando as misturas formam duas partes, uma parte de água, uma parte de óleo, por exemplo. Vamos ver como é isso. Sistemas, misturas e substâncias. A substância simples, pode observar ali, ó, ali eu tenho O2, né, duas moléculas, tá vendo? Duas moléculas grudadas formando uma mistura. Não é uma mistura, é uma substância simples do tipo todas iguais, pura. Então ela é pura. Agora vamos pegar uma composta. Observe que eu tenho ali as bolinhas de oxigênio e a bolinha maior amarela, o carbono. Então eu tenho ali o monóxido de carbono, por exemplo. Então essa é uma substância pura, porque só tem monóxido de carbono. Mas ela é composta, porque as moléculas são formadas de dois átomos, dois elementos, o carbono e o oxigênio. Então substâncias simples são todos os átomos iguais. Todo mundo é oxigênio ali, as bolinhas azuis. Agora olha embaixo, ó. Agora não, agora é composta, porque tem átomos diferentes. Então, o átomo de carbono e o átomo de oxigênio juntos formando o monóxido de carbono. Essa é uma substância composta por dois átomos. Ou
composta por molécula de CO, ou monóxido de carbono. Nos sistemas, isso é importante a gente saber, ó, a porção limitada do universo, considerada como um todo para o objeto de estudo, é um sistema. O meio ambiente é o resto do universo em relação ao referido sistema. Quem é o meio ambiente? O meio ambiente é o meio físico-químico, então a luz, a temperatura, a salinidade da água, os aspectos químicos do solo, a atmosfera é o meio ambiente. O resto são os seres vivos ou os sistemas vivos ou os sistemas compostos por átomos e moléculas. A fronteira é o que separa o sistema do resto do universo. Tipos de sistemas. O aberto é troca de matéria e energia direto com o meio ambiente, exemplo, a chaleira troca com vapor, água e tal. O sistema fechado troca energia, mas não troca matéria. É o caso do ovo. O ovo perde calor para a atmosfera e vice-versa. Mas dentro do ovo não há troca de matéria, saída de matéria do ovo para fora. Então, nesse caso, o ovo é um sistema fechado. E o sistema totalmente isolado não troca matéria nem energia com o meio ambiente, exemplo, a garrafa térmica. Lembra que a garrafa térmica é um sistema isolado imperfeito, porque ainda ela perde calor e com o tempo o que está dentro da garrafa esfria. Então, perde calor, que é energia. O sistema homogêneo, olha que interessante, sistema homogêneo. Apresenta as mesmas propriedades em qualquer parte de sua extensão. São formados por misturas de homogêneas ou substâncias puras. Só tem uma fase, então a gente só enxerga uma fase. Veja só que interessante, ó. A gente só enxerga uma fase. Então, nesse caso, ó, o álcool totalmente azul, ó, certo? Totalmente ocupado aqui, tudo igual. Então, uma fase só. Aqui eu tenho a fase óleo separada da fase água. Neste caso, é uma mistura homogênea ou heterogênea. Ela é heterogênea. Vamos ver, então, a fase, ó. Tem uma fase só, água e álcool homogênea. Então, mistura homogênea, um sistema homogêneo. O heterogêneo tem duas ou mais fases. Então, eles são polifásicos, ó, várias fases, polifásicos. Vamos voltar ali no slide, dar uma olhada, ó. Várias fases, ó. Uma, duas fases. Mistura heterogênea, sistema heterogêneo. Substância pura, mas tem duas fases, ó. Então, aqui também é uma mistura homogênea, certo? Mas o sistema é heterogêneo, certo? Mistura homogênea, porque a água é uma substância pura, mas ela é um sistema heterogêneo. Por que é um sistema heterogêneo? Porque eu tenho uma fase gelo e uma fase água. Então, ela tem duas fases, então ela é um sistema heterogêneo. A mistura heterogênea tem duas ou mais fases. A mistura heterogênea, duas ou mais fases. A substância pode ser pura, mas ter uma mistura heterogênea, ou seja, de duas fases, fase gelo e fase água. Muito bem. Aí, como eu faço para separar essas misturas? Tem vários processos, várias técnicas. Vamos começar pela primeira, que é a filtração. Todo mundo faz café. Quando você coloca o pó, a água é filtrada e ela leva parte das partículas do café para formar o café, delicioso, e uma parte, que é o pó, fica barrado por um filtro. Então, isso é filtração. A centrifugação é quando eu acelero a decantação. A decantação quando a partícula mais pesada ela separa da mais leve, faz uma fase no fundo, que a gente chama. Então, por exemplo, eu quero separar água e areia. Jogo areia na água, a areia vai para o fundo, a água fica em cima. Separei, isso é decantação. Quando você coloca muito tanque, por exemplo, no litro d'água e sobra aquela parte, aquela fase no fundo de pó do tanque. Essa parte, então, decantou. Então, é o processo de separação por decantação. A centrifugação é usada para acelerar a decantação. Então, eu posso girar isso muito rápido num centrifugador, numa máquina de laboratório, e eu consigo separar partículas mais pesadas das mais leves por centrifugação. Por exemplo, água e areia, água e sal e assim por diante. Se eu tenho excesso de sal na água, ela vai ficar no fundo, por centrifugação. Isso é muito usado para você separar o sangue, né? O plasma dos elementos figurados. Destilação simples. É mistura com pontos de ebulição distintos. Então, por exemplo, eu quero separar água do sal e da areia. Como é que eu faço? Eu faço primeiro a dissolução do sal na água e promovo a decantação da areia. E depois eu evaporo a água. Vejam que eu tenho aí pontos de ebulição distintos.
o sal vai evaporar mais lentamente que a água. Então eu vou separar a areia por decantação e centrifugação também dá. Só que perco daí parte do sal, mas eu consigo fazer então uma destilação simples. A separação de misturas por destilação fracionada é para pontos de ebulição próximos. Por exemplo, quero separar do petróleo a gasolina, o óleo diesel, os óleos lubrificantes. Isso eu faço com destilação fracionada, por temperaturas de pontos de ebulição diferentes. Então a separação de misturas, a peneiração, separa sólidos por tamanho. Quando você peneira o café, ou peneira o feijão lá no sítio, na roça, você consegue separar a palha, as pedrinhas e assim por diante. Então separa sólidos por tamanho. Então a peneiração separa sólidos. A magnética separa sólidos ferroelétricos. Então as que conduzem magnetismo podem ser separadas das outras. Isso é muito usado nas minas, né? Na mineração. Dissolução fracionada. E também, claro, lá no ferro velho usa também a separação de sólidos ferroelétricos por separação magnética, um grande eletroímã, né? Dissolução fracionada. Separa por solubilidade areia e sal, por exemplo. O sal é solúvel em água, eu posso tirar o sal da areia. Isso é feito lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, né? É onde nós temos a separação do sal lá e a produção de sal para o Brasil. Flotação. Separa sólidos menos densos de líquido. Por exemplo, serragem e água. Isso é muito comum quando a gente faz melado de cana-de-açúcar. Tem que tirar separar aqueles fiapos que sobram dos bagaços da cana. Então, com uma peneira separa, vai fervendo, vai flotando, começa a flutuar essas impurezas e a pessoa vai tirando então com uma espécie de uma espumadeira gigante. E aí nós temos um melado saboroso. A catação é quando você separa sólidos visivelmente diferentes. Então, catar o lixo, catar o feijão, né? Separar o feijão em casa, a mãe escolhe o feijão para cozinhar, ela separa as pedrinhas e algumas outras impurezas que estejam no meio do feijão por catação. Cromatografia é separação de cores. As cores, os pigmentos das cores têm pesos diferentes. E a gente consegue então, através de cromatografia, com papel filtro dá para usar também, vai separar nitidamente cores. E a decantação, a gente já falou, o denso desce, mais pesado, e o menos denso sobe, separando, por exemplo, a água e o barro. Certo? Então aqui eu tenho importantes, 4 principais separações de mistura. Heterogêneas é a filtração e decantação, e as homogêneas é a destilação simples e a destilação fracionada. São os principais processos usados em laboratório para mim separar misturas. Muito legal, um abraço e a gente conversa mais nos próximos dias com novas aulas.